E imagine um bebê sentado em uma sala branca, observando o mundo com a inocência de quem ainda não conhece o medo. Um coelho, um rato, uma máscara, alguns brinquedos. Tudo parece inofensivo. Mas naquele dia, em 1920, a ciência decidiu brincar com algo que jamais deveria ser tocado: a pureza emocional de uma criança. O bebê tinha apenas 9 meses e era conhecido como Albert B. Ele foi escolhido por ser calmo, curioso e aparentemente destemido. Era o sujeito perfeito para o experimento de um psicólogo chamado John B. Watson, o homem que queria provar que o medo podia ser criado artificialmente. Watson acreditava que todas as emoções humanas podiam ser moldadas, como se a mente fosse uma página em branco. Para ele, o medo não nascia conosco. Ele podia ser aprendido, condicionado, implantado. No início, Watson e sua assistente Rosalie Reiner apresentavam diferentes objetos a Albert: um rato branco, um coelho, um macaco e até uma máscara de Papai Noel. O bebê sorria, tocava, ria. Nada o assustava. Era um bebê feliz. Mas então, tudo mudou. Cada vez que o rato branco aparecia, Watson fazia um barulho ensurdecedor atrás da criança, batendo com um martelo em uma barra de ferro. O som fazia Albert se assustar, chorar e tremer. Repetiram isso várias vezes. Rato, barulho, choro, rato, barulho, choro. Até que finalmente o pequeno Albert passou a chorar apenas de ver o rato, mesmo quando o barulho não acontecia mais. A partir dali, o medo havia sido criado. Um medo que não existia antes. Um medo que foi programado. O mais perturbador é que esse medo se espalhou. Albert passou a reagir da mesma forma a qualquer coisa branca e peluda. Um coelho, um cachorro, uma pele de urso, até o cabelo branco de um homem idoso. O medo se generalizou, mostrando o poder da associação e da manipulação psicológica. Watson havia conseguido o que queria: provar que o comportamento humano podia ser controlado. Mas o preço foi alto demais. A inocência de uma criança se tornou o laboratório da crueldade científica. O experimento foi considerado um marco para a psicologia comportamental, mas também um símbolo sombrio do que acontece quando a curiosidade ultrapassa os limites da ética. Durante anos, os detalhes do caso foram encobertos. Pouco se sabia sobre o que aconteceu com Albert depois. Watson nunca revelou a verdadeira identidade da criança. Só décadas depois, pesquisadores começaram a investigar quem ele era. Em 2009, um estudo apontou que o verdadeiro nome do pequeno Albert era Douglas Merritt e que ele havia morrido aos 6 anos de idade, vítima de uma doença neurológica. Mas essa descoberta trouxe ainda mais perguntas do que respostas. Se Douglas realmente era Albert, ele já apresentava problemas de saúde antes do experimento, o que tornaria o teste ainda mais antiético e cruel. Watson sabia disso ou simplesmente ignorou? O experimento do pequeno Albert mostrou como o medo pode ser plantado em nós, não apenas por traumas, mas por repetições, sons, imagens e experiências que moldam o inconsciente. E a verdade é que, de alguma forma, todos somos produtos desse mesmo processo. Desde a infância, aprendemos o que temer: aranhas, escuridão, rejeição, solidão. O medo se infiltra silenciosamente, até se tornar parte de quem somos. Watson acreditava que se podia transformar qualquer pessoa em qualquer coisa. "Dê-me uma dúzia de crianças saudáveis", dizia ele, "e eu as moldarei para se tornarem qualquer tipo de adulto: médico, ladrão, artista ou mendigo." Era a promessa do controle total da mente humana. Uma ideia assustadora, mas sedutora, principalmente para governos, indústrias e instituições que perceberam o poder de manipular emoções. Décadas depois, as bases lançadas por Watson e o comportamento condicionado serviriam como fundamento para áreas como propaganda, publicidade, treinamento militar e até manipulação de massa.
Quando você associa um símbolo a uma emoção, seja medo, prazer ou culpa, você cria um reflexo automático. O cérebro aprende a responder sem questionar. É assim que o condicionamento funciona. A mesma lógica usada em um laboratório com um bebê passou a ser usada para moldar sociedades inteiras. Basta trocar o rato por uma imagem, o som metálico por uma notícia e o medo volta a ser produzido em escala global. O pequeno Albert pode ter sido apenas um bebê, mas ele representou o primeiro passo em direção a algo muito maior: o domínio das emoções humanas pela ciência e pela cultura. A partir desse experimento, a psicologia começou a entender que o medo é uma ferramenta poderosa. E quem o controla, controla as massas. Watson, porém, nunca enfrentou punições. Ele abandonou a academia pouco tempo depois e começou a trabalhar em publicidade, usando o mesmo princípio que traumatizou Albert para manipular consumidores. O homem que ensinou o medo agora o vendia, embalado em campanhas que exploravam inseguranças e desejos. O medo se tornara produto. E essa talvez seja a ironia mais sombria de todas. O medo que começou em um laboratório agora está em todo lugar. Nas telas, nas redes sociais, nas manchetes, nas nossas memórias. O experimento do pequeno Albert não é apenas uma história antiga sobre ética científica. É um espelho do presente. Um lembrete de como a emoção pode ser moldada, manipulada e usada contra nós. Quando reagimos sem entender porquê, quando tememos o que nunca vivemos, quando acreditamos em narrativas baseadas em pavor, estamos, de alguma forma, revivendo o mesmo condicionamento de Albert. A mente humana é maleável, impressionável, e o medo é a sua ferramenta mais eficaz. Hoje, talvez ninguém bata barras de ferro atrás de nós. Mas o som mudou de forma. Ele vem em notificações, manchetes, vídeos e discursos. E como Albert, trememos sem saber de onde vem o ruído. No final, o pequeno Albert nos ensinou, involuntariamente, que o medo não é apenas uma emoção. É um programa, um que pode ser instalado e difícil de apagar. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, comente e inscreva-se no canal para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.